paz de Cristo Jesus a todos que vão me ouvir neste vídeo. Hoje, um sábado, estou a gravar este vídeo porque tive dois sonhos. São duas experiências que eu tive nesta noite, de ontem para hoje, e nesta madrugada, de ontem para hoje. E são dois sonhos, experiência e sonho, com a nossa retirada daqui da Terra, e que eu creio que está perto. Há muito tempo que eu venho dizendo, está perto. Mas para o Senhor, um dia como mil anos como um dia, E para nós, o dia contados, às vezes quando falamos em meses, parece longínquo, Quando falamos em muitos dias, parece longe. Mas eu penso que está perto mesmo, coisa de dias talvez. Mas antes de eu relatar os meus sonhos, eu quero ler a palavra de Deus, está bem? Se vocês quiserem me acompanhar, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 até onde nós acharmos por bem parar, tá bem? Então vamos ler a palavra de Deus, que vai dizendo assim, capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Acredito que só essa parte aqui é o que há de mais importante no contexto dos meus sonhos, porque é relacionado à nossa retirada. Então, o apóstolo Paulo disse assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, a coisa é muito rápida, Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então ontem, antes de eu me deitar, eu estava um tanto quanto desanimado, e eu fui me deitar, eu orei pouquinho, porque eu estava desanimado, eu acabei orando pouco, sabe? E me deitei, virei para o lado e adormeci. Então eu tive o primeiro sonho. Eu estava numa casa que não era minha casa. Também não era estranha para mim, mas eu estava numa casa e tinham outras pessoas dentro da casa também. E e naquele momento que eu estava dentro da casa, eu subia uns degraus, porque de um cômodo para outro, a gente tinha que subir uns degraus, Então eu subia uns degraus, e quando eu estava subindo aqueles degraus, uma força sobrenatural me envolveu de tal maneira que o que eu fiz? Eu fechei os olhos, E aí, nisso que eu fechei os olhos, eu senti aquela força, e eu senti como se eu fosse ser levado, puxado daqui, ser levado. E aí, no momento, eu ouvi uma voz de alguém dizer assim, não, você não vai. Quer dizer, as pessoas queriam que eu ficasse, Mas aquela força estava me envolvendo para me levar. Nisso, eu já não estava mais ali, eu estava deitado na minha cama, Num quarto que não parecia ser o meu quarto. Mas eu estava deitado na minha cama, e de repente entrava uma luz muito forte, mas muito forte, dentro do meu quarto, e essa luz levantava os meus pés, e aí aquela luz ia me envolvendo, e cada vez que passava, ela ficava mais forte, cada vez que passava, ela ficava maior, Era mais forte a luz, e ela foi me envolvendo, e à medida que ela foi me envolvendo, eu fui sentindo uma sensação de carinho, de amor, uma coisa tremenda, amados, tremenda. E até que aquela luz já estava muito forte mesmo, ela acho que ultrapassa a luz do sol. E ela envolvia a minha cabeça, eu sentia como se tivessem mãos me envolvendo a cabeça, como se estivesse acariciando a minha cabeça, sabe?
E eu sentindo aquele amor, aquele carinho, aquela coisa profunda. E quando eu senti que aquela luz ia me levar, eu acordei, né? E eu acordei e sentindo assim um corpo meio trêmulo, eu sentindo uma coisa estranha, acordei no espírito e levantei e fui até a janela, abri a janela e tinha um pouquinho de estrela, porque o restante estava nublado, mas tinha um pouquinho de estrela assim na minha frente, tinha uma abertura no meio das nuvens, né? E ali tinha umas estrelas, então eu fiquei aqui na janela um pouquinho, Maranata, Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu fiquei falando, sabe, dando glória e glória. E eu fiquei feliz com isso, né? Então eu voltei depois para a cama, dormi e tornei a ter um outro sonho. Isso quando eu acordei, no primeiro momento, era 1h30 da manhã. Eu me deitei por volta das 11 e 1h30 da manhã eu acordei. Foi um sonho curto, mas assim bem significativo. Então eu tornei a dormir. E aí eu sonhei que eu estava num edifício, um edifício muito alto mesmo e muito grande, né? Este edifício parecia ser um presídio, mas eu não via grades não, mas parecia um presídio, a impressão que eu tinha. E eu estava ali dentro daquele apartamento, os apartamentos eram tão pequenos, mas tão pequenos, que eu acho que nem existe apartamento daquele tamanho, né? Para vocês terem uma ideia, só tinha o banheiro e um outro cômodo que tinha uma cama. Só o que tinha naquele apartamento. E o interessante é que dentro dele tinha uma porta que dava para o outro apartamento. E no outro apartamento tinha uma porta que dava para outro apartamento. Ou seja, os apartamentos eram interligados, né? Então eu estava ali assim, meio que me escondendo de alguma coisa, ou me escondendo de alguém, não sei. Então eu abria assim a porta que dava para outro apartamento, eu olhava e vi que não tinha ninguém e eu entrava ali dentro, né? E aí de repente eu me sentava em algum lugar, não sei se era uma cadeira ou se era na própria cama, diante da janela. Então eu botava a mão assim na cabeça, sabe? E ficava diante da janela ali. E de repente começava a vir um vento em cima de mim, um vento. E aquele vento ele ia e voltava e começava a mexer nos meus poucos cabelos, né? E começava a vir e voltar. E aí, de repente, aquele vento com muita força, ele me sugava para fora. Isto mesmo, meus amados, eu era sugado para fora. E quando isso acontecia, eu abria um sorriso, eu ficava tão feliz, mas tão feliz, né? Era uma felicidade irradiante, que a gente não tem como descrever realmente. É algo que a gente sente que a gente não tem como descrever. É muito forte, é uma sensação muito forte, né? Então, eu era levado para fora e eu começava a voar lá fora. E começavam a aparecer outras pessoas. E começavam a aparecer outras pessoas voando como eu estava voando ali, sabe? E eu não estava voando por minha conta própria, eu estava deixando o espírito me levar, né? Então eu voava assim por cima daquele prédio, ao redor dele, por cima, e ficava voando por ali, e várias pessoas iam chegando e voando por ali também, né? De repente eu olhava assim lá para baixo no edifício, uma mulher vestida de enfermeira, ela derrubava uma parede com os pés, assim, ela dava um empurrão na parede e ela derrubava, ou seja, ela estava com uma força, né? E dava a impressão de que ela estava com raiva de alguma coisa. E lá ela ficava no corredor tentando atravessar a parede, se ela não conseguia, ela ficava tentando atravessar a parede. Uma coisa assim, interessante. E eu lá de cima vendo tudo isto, né? Mas eu continuava a voar, até que eu acordei do sonho. E o sonho foi assim, bastante significativo, ou seja, aconteceu o rapto, aconteceu a nossa retirada, né? Dos que vão agora, aconteceu a retirada, e eu estava a voar ali, voar, e iam chegando pessoas também voando. Eu acredito que aquelas pessoas estavam chegando para depois todo mundo subir de vez, direto, né? Então estávamos todos fazendo ali um encontro, parecia assim aves voando no céu. Sabe quando você olha para o céu, você vê aves lá em cima voando, aquele monte de aves? Dava essa impressão, nós ali voando, que éramos como aves, né? E foi muito emocionante, irmãos e amigos, foi muito emocionante, foi indescritível a sensação que eu senti, a alegria que eu senti,
né? E enfim, tudo, né? A alegria de saber que eu tinha sido levado, a alegria de estar voando ali, saber que logo eu estaria indo para algum lugar mais que maravilhoso. Foi uma sensação indescritível, extremamente agradável, maravilhosa mesmo. E quando eu acordei de novo com o corpo trêmulo, meus irmãos. Eu acordei com o corpo trêmulo, meu corpo meio que tremia, assim, as carnes meio que tremiam, né? E eu dei glória, e fiquei feliz, deitado, e levantei, não consegui ficar deitado, levantei, circulei aqui por dentro de casa, e assim foi, né? Até que foi dando aquela calma, e eu voltei para a cama. Então, quando eu acordei neste horário, eram 5 horas da manhã, a hora que eu acordei, né? Mas estava muito cedo, escuro, então eu voltei para a cama, depois que deu aquela calmaria, né? Aí eu voltei para a cama, mas tornei a dormir, e quando eu despertei por volta das 8 da manhã, né? Eram 8 e pouca, eu não tive um outro terceiro sonho. Mas esses dois sonhos, essas duas experiências que eu tive foram assim tremendas e muito significativas. Ou seja, meus amados, creiam de coração que Jesus está às portas. Eu acredito que está faltando um fio de cabelo para ele vir nos tomar, né? Todos aqueles que estão contados para subir agora com ele, acredito que o número já está contado, né? Eu ouço sempre a irmã Gisele, gosto muito do canal dela, gosto muito dela, ela sempre dizer, né? Vamos alcançar uma próxima noiva, mas eu não penso assim. Os irmãos já viram em vídeos anteriores o que eu penso ser a noiva, né? Então, para mim, neste momento, a noiva já está contada, já está tudo certinho, entende? A quantidade de pessoas. Agora nós não sabemos quais são as pessoas, né? E pela graça e misericórdia do Senhor, não é mérito meu nenhum, amados, nenhum, né? Eu nem tenho merecimento, eu creio que eu nem tenho merecimento, mas por graça e glória do Senhor, por sua misericórdia, ele sempre me mostra eu sendo contado, subindo, né? E desta vez foi uma experiência mais forte, porque eu me vi subindo e voando, coisa que nunca aconteceu, né? Então, nos outros sonhos que eu já tive aí anteriormente, desde 2016 que eu venho tendo sonhos com o arrebatamento, né? Eu sempre tenho sonhos ligados a ele, mas nunca me vejo subindo, né? Subindo mesmo. Só teve uma vez que eu vi que eu estava subindo uma roupa diferente, tipo roupão, e surgiam asas atrás de mim. Eu só vi aquilo e acabou o sonho ali. Acabou o sonho ali não, eu subi, até que eu vi uma grande bolsa no céu, uma bolsa enorme, era uma barriga de uma mulher, e eu conseguia ver do lado de dentro, tinha muito rosto ali dentro, muitos rostos. Foi a única vez, mas eu não senti o que eu senti nesta noite. A sensação desta noite foi muito forte, muito mesmo, vocês não têm como imaginar. Indescritível, não tem como descrever. Uma alegria profunda, a felicidade de saber que eu tinha sido levado, né? Aquela expectativa maravilhosa de que eu estava voando para ir para algum lugar, e juntando ali os irmãos que estavam todos voando ali comigo, né? Enfim, era tanta coisa que passava na minha cabeça, maravilhosa, mas uma paz, uma alegria, tudo de bom assim eu sentia nesse sonho. Então fica aí estes dois relatos, estas duas experiências, desde ontem à noite, né, no iniciozinho da madrugada até praticamente o finalzinho da madrugada, eu tendo essas experiências, esses sonhos. O que eu me lembro dos sonhos é o que eu contei, talvez os sonhos tenham sido maiores, mas eu não lembro, né, o que eu lembro eu contei. Então, num piscar de olhos, isto vai acontecer, meus amados, num piscar de olhos, de repente, de uma hora para outra, nós vamos ser sugados, todos aqueles que estão contados. A noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro vai ser sugada e sair dessa terra que já não tem mais nada de bom para nos oferecer, né? A gente vai vivendo, fazendo o melhor que a gente pode. A gente vai sobrevivendo, a gente vai levando a vida, né? Fazendo uma coisa aqui ou outra, sem fazer grandes projetos, né, irmãos? Não é hora da gente fazer grandes projetos, mas a gente vai fazendo as coisas. Eu vou fazer isso aqui. Se der tempo, eu fiz. Se não der tempo,
melhor ainda, né? E aí a gente vai seguindo em frente. Eu, por exemplo, já estou morando num outro lugar, já me mudei novamente, agora estou morando num lugar que eu gosto muito, né? Eu pensei, eu faço essa mudança, não faço? Então eu pensei assim, é uma coisa para agora, então eu vou mudar. E o tempo que eu ficar ali tá ótimo, né? O tempo que eu tiver que ficar. E isso se eu vier depois de 2, 3 dias, uma semana que ali eu estiver, maravilha. Eu quero mais é que Jesus venha mesmo me resgatar, né? Porque as coisas estão ficando muito difíceis, muito difíceis. E nós estamos sentindo que a coisa está funilando, daqui a pouquinho nós vamos ficar apertados. Não é à toa que no meu sonho, o segundo sonho, eu estava num lugar que parecia um presídio, né? Então, quer dizer, a gente está começando a ficar meio apertado, meio preso. Tem coisas que a gente não pode fazer, tem lugares que a gente não pode ir, né? Então eles já estão aí criando um novo projeto de lei para que venha um boletim de saúde. Isso vai impedir que as pessoas que não tomaram a picadinha, né, possam fazer coisas. Então, quer dizer, mais afunilando vai ficando, mais apertado vai ficando para aqueles que estão despertos, que buscam apenas no Senhor o escape. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor virá resgatar os seus. Amém, amados? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus e nos veremos num próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém? Tchau, tchau!